tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou ministro da Palavra de Deus e catequista das mídias sociais. Seja bem-vindo você ao nosso canal abençoado, nosso canal católico, a Palavra de Vida. Eu estou passando para vocês, os vídeos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Que livro abençoado! É o segundo livro mais importante da religião católica, tá? E o tema é A Família é a Igreja Doméstica. Família é a Igreja Doméstica. E o tema de hoje é os deveres dos membros da família, os deveres dos pais. O vídeo passado falou dos deveres dos filhos. Agora vamos ouvir o que o catecismo tem a dizer dos deveres dos pais. E eu gostaria de pedir desde já, tá? Que você deixe seu joinha aí, por favor, nesse vídeo. E se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Para poder o YouTube valorizar esse nosso canal na internet. Tá bom, gente? Obrigado. Então vamos continuar, né? O que diz o texto do Catecismo da Igreja Católica sobre os deveres dos pais, de nós pais? Aí diz assim: a fecundidade do amor conjugal não se reduz à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-lo. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis dos pais, para os pais. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Isso é muito importante. Nós, pais, temos que respeitar os filhos, são filhos de Deus e pessoas humanas. Educam os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-lhes eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos céus. Ou seja, nós temos que dar bom exemplo para nossos filhos, né? Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar onde a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressados são a regra. Então, isso depende da nossa convivência, nosso bom exemplo, da maneira que vivemos em família, tá? O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Olha só que bonito. Esta requer a aprendizagem na abnegação de um reto juízo, do domínio de si, condições de toda liberdade verdadeira. Os pais ensinarão aos filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas as dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Sabendo reconhecer diante deles os próprios defeitos, lhes serão mais fácil guiá-los e corrigi-los. É interessante. Nós, pais, podemos, sem medo, ser humildes diante dos filhos. Reconhecer os defeitos que nós temos. E aí vai ser mais fácil eles aceitarem a nossa orientação, nossa correção. É interessante isso, né? Aí, continua o texto. O lar constitui um ambiente natural para a iniciação do ser humano na solidariedade, nas responsabilidades comunitárias. Os pais ensinarão os filhos a se precaverem dos comprometimentos e das desordens que ameaçam as sociedades humanas. Então, os pais ensinam os filhos a se comportar em sociedade. Entendeu? A mesma educação que os filhos têm em casa, eles têm que mostrar isso lá em sociedade.
Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Aí, a educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância, desde pequenininho. Ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer na fé pelo testemunho de uma vida cristã, de acordo com o Evangelho. Então, a gente, que é pai, a mãe, deve dar um bom exemplo, né, de fé, de amor, segundo o Evangelho de Jesus para os filhos, que os filhos observam os pais. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar, a descobrir sua vocação de filhos de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. É um lugar privilegiado da catequese dos filhos e dos pais. Por isso que é importante a gente ir à igreja, toda a família, pai, mãe, filhos, né? Irem todos à missa, porque lá vem a formação. É de lá que vem a palavra de Deus, a orientação da igreja, né? Aí continua o texto. Os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Olha que bonito. Todos e cada um se dão generosamente e sem cansarem o perdão mútuo exigido pelas ofensas, as rixas e injustiças e abandonos. Segure-o a mútua afeição. Exige a caridade de Cristo. Então, um lugar de santidade, de perdão, né? Que coisa linda é o lar, né? E isso tudo, quem é que deve proporcionar isso na frente? Os pais, né? Durante a infância, o respeito e a afeição dos pais se traduzem inicialmente pelo cuidado, pela atenção que põe em educar os filhos, a prover as suas necessidades físicas e espirituais. Na fase do crescimento, o mesmo respeito, a mesma dedicação levam os pais a educá-los no reto uso da razão e da liberdade. Como é importante a educação, né? Como primeiros responsáveis pela educação dos filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções. Isso diz o catecismo. Apesar de que nós pobres, né, não temos muita opção, né? Se tem aquela escola funcionando, a gente vai colocar nosso filho lá, né? Mas o catecismo ainda abre esse direito do pai e a mãe escolher a escola que tem mais a ver com a educação que os pais estão dando em casa, né? Mas isso aí é um privilégio para poucos, né? Os poderes públicos têm o dever de garantir esse direito dos pais e assegurar as condições reais do seu exercício, né? Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher sua profissão e estado de vida. Assumirão essas novas responsabilidades na relação confiante com os pais, cujas opiniões e conselhos pedirão e receberão de boa vontade. Os pais cuidarão de não constranger seus filhos, nem na escolha de uma profissão, nem de um consorte, ou seja, de um casamento. Este dever de discrição não os impede, muito pelo contrário, de ajudá-los com os conselhos prudentes, particularmente quando estes tenham em vista de construir uma família. Então, os pais podem aconselhar os filhos na escolha dos seus, do genro, da nora, né? Mas não pode interferir também, porque o filho e a filha são livres para escolher com quem quer casar. Porém, é um dever aconselhar, né? Então, alguns não se casam para cuidar dos pais e dos irmãos e irmãs, para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão e por outros motivos louváveis. Podem contribuir muito para o bem da família humana.
Tem pessoas que não casam para cuidar dos pais, porque os pais vão ficar sozinhos, ou dos irmãos, ou às vezes se dedicar a uma profissão para o bem da sociedade, ou até se doar para o reino de Deus. Que esse já será o tema do nosso último vídeo desse tema, né? Família é a igreja doméstica, né? Que será o vídeo falando sobre a família e o reino. Tá bom, gente? Obrigado você ter assistido esse vídeo até o final. Então é isso. O dever dos pais é educar eles para a vida, ensinar as virtudes, mas ensinar principalmente o caminho de Deus, né? Ensinar as virtudes da religião, da moral e dar bom exemplo para eles, né? Então que o Espírito Santo possa iluminar nós pais, que a gente saiba educar os filhos conforme a vontade de Deus. A gente sabe que não existe família perfeita, irmãos e irmãs. Não existe. Mas o catecismo ele nos dá caminhos para viver a santidade nas nossas relações familiares. Que Deus possa abençoar todas as nossas famílias. Amém? Amém. Muito obrigado a você. Não esquece de dar o joinha, por favor, se você ainda não deu, se inscrever no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo vídeo.